Milionário fica surpreso ao ver empregada negra ensinando 9 línguas ao filho autista. Verônica Toledo estava acostumada a controlar tudo. Do seu império de cosméticos, construído sob trabalho duro e finos produtos, ao perfeito lar em uma mansão luxuosa em São Paulo. Sua vida projetava glamour, sucesso e aquela imagem de mãe exemplar. Mas essa máscara começou a rachar quando recebeu a notícia do diagnóstico de autismo do filho, Henrique. O mundo de Verônica virou de cabeça para baixo. Como alguém tão eficiente poderia lidar com isso? No fundo, sentia que cada dia era uma batalha perdida. Quando Dalva, uma funcionária dedicada, entrou na vida de Henrique, as mudanças foram imediatas. Essa mulher simples, de sorriso acolhedor, parecia ter um dom. Em pouco tempo começou a ensinar Henrique não apenas a falar, mas a se expressar em espanhol, francês e até italiano. Uma verdadeira prodígio. Verônica assistia perplexa. Como uma empregada sem formação poderia ter tanto sucesso onde eu falhei? Uma parte dela murmurava, enquanto outra se sentia ameaçada. Os encontros entre Dalva e Henrique se tornaram um espetáculo diário. Era como se o menino, que antes parecia perdido em sua própria mente, finalmente tivesse encontrado um mapa. E a conexão entre eles era palpável. Verônica via sorrisos, risadas e, surpreendentemente, uma nova luz nos olhos de seu filho. Contudo, a inveja se instalou. Como aquela mulher humilde poderia entender algo que parecia ser uma luta constante para ela? Certa manhã, tomada pela insegurança, Verônica decidiu afastar Dalva, temendo perder a autoridade de mãe. O estrondo dessa ação a abalou. A partir de então, Henrique regrediu dramaticamente. Os sorrisos se foram. O vazio tomou seu lugar, e a realidade da situação a atingiu como um soco no estômago. O nó em sua garganta crescia. A dor de sua decisão se afunilava. Ela estava vendo seu mundo implodir. O que havia feito? Desesperada, Verônica se deu conta de que o controle que sempre buscou criou mais distância do que qualquer proteção. Enquanto olhava para Henrique, ela viu os olhos de um menino que precisava de apoio, amor e, acima de tudo, de alguém que realmente o entendesse. Naquele momento, tudo que ela acreditou ser sólido desmoronou. Ser mãe significava abrir mão de certas certezas. Com a coragem que nunca achou que teria, Verônica decidiu procurar Dalva. Sua mente fervilhava com dúvidas e inseguranças, mas ela sabia que precisava reparar. Essa jornada não era apenas sobre reconectar Henrique com alguém que o fazia feliz. Era uma viagem que a levaria a descobrir suas próprias fraquezas e medos, e assim começou a busca por Dalva, sem saber que esse caminho as levaria a uma nova compreensão sobre amor, vulnerabilidade e aceitação. Mas um dilema pairava no ar. Será que Verônica estava realmente pronta para abrir mão de sua rígida ideia de controle? E que custo emocional isso exigiria dela? A história estava apenas começando e as perguntas cutucavam sua mente enquanto ela dava o primeiro passo rumo ao desconhecido. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Verônica estava determinada. O coração pesava, mas a esperança brilhava como um farol na escuridão. A ideia de encontrar Dalva dava coragem a cada passo que ela dava. A mansão, antes cheia de vida e barulho, parecia um labirinto sem saída. Ela estava perdida, mas sabia que tinha que consertar o que havia feito. A busca pela funcionária começava agora. Nas ruas de São Paulo,
A cidade pulsava em um ritmo frenético. Verônica sentiu a adrenalina percorrendo suas veias. Perguntou para alguns vizinhos, para comerciantes, mas ninguém sabia onde Dalva estava. A expectativa crescia, mas a frustração também. Afinal, uma decisão errada transformou seu mundo em desordem. O vazio de Henrique era insuportável. Depois de várias horas vagando pela cidade, ela finalmente a encontrou em um pequeno café. Dalva estava sentada sozinha, com um caderno em mãos, e parecia tão concentrada em sua escrita que não a viu se aproximar. Verônica hesitou. O nervosismo a consumia. O que diria? A verdade a sufocava. Mas antes que pudesse abrir a boca, um barulho cortou-o. E um grupo de homens entrou no café. Os homens pareciam agitados, discutindo em voz alta e com gestos amplos. A tensão na atmosfera era palpável. Dalva ergueu a cabeça e os olhos se arregalaram. Foi como se um vapor escuro tivesse entrado na sala e os sorrisos se apagaram. Verônica sentiu um frio na espinha, a apreensão dominando sua mente. De repente, um dos homens jogou algo na mesa. Era uma foto. Ela girou a cabeça e o que viu deixou seu coração aos pedaços. Naquela foto estava a imagem do filho de Dalva, Lucas. E um texto logo abaixo estava estampado em letras garrafais. Não mienta. O que estava acontecendo? O café entrou em um silêncio mortal. O olhar de Dalva mudava, se transformava de alerta para desespero. Verônica não conseguia entender o que seria tão terrível para aqueles homens. A expressão no rosto de Dalva denunciava um temor absoluto, e ela, que sempre se considerou forte, sentiu uma fraqueza imensa. Dalva levantou-se rapidamente, com as mãos tremendo. Eles querem saber a verdade, Dalva murmurou, a voz embargada. E foi nesse momento que tudo começou a desmoronar. Verônica não poderia imaginar. O passado de Dalva, que parecia tão simples, estava prestes a explodir em um escândalo. Os homens começaram a cercar Dalva, exigindo uma explicação. Verônica não pôde ficar parada. O instinto maternal tomou conta dela. Ela se adiantou, tentando proteger Dalva. "O que está acontecendo?" gritou, sua voz cortando a tensão. Um dos homens a olhou, os olhos brilhando com raiva. "Você não tem ideia, senhora. Você não sabe quem ela realmente é." Neste instante, a verdade se desdobrou. Um segredo sombrio, um passado escondido. O que seriam essas palavras? Verônica percebeu que as cartas estavam sobre a mesa. Tudo aquilo que ela pensou que conhecia estava ameaçado. A conexão entre Dalva e Henrique. A essência de cada sorriso agora flutuava em um mar de incertezas. Dalva havia mudado. Sua expressão, antes serena, agora era de pura angústia. "Eu juro que nunca quis que você soubesse." Ela baixou a cabeça, arrasada, e enquanto o tremor nos lábios de Dalva se intensificava, Verônica percebeu que cada ideia que tivera a respeito dela, de seu filho, tudo estava prestes a mudar. O café quedou-se em silêncio profundo. O mundo lá fora continuava a girar, mas ali o tempo parecia ter parado. A vida de ambas estava em uma linha tênue. O peso da verdade se aproximava com a força de um furacão. O que mais estava escondido? O que mais poderia quebrar a fachada de suas vidas? A adrenalina escapava e apenas a incerteza pairava no ar. O que Verônica estava prestes a descobrir poderia destruir tudo, ou talvez poderia ser a salvação que tanto procurava. O café ainda estava em silêncio, o ar denso, como se todos soubessem que algo terrível estava prestes a acontecer. Verônica sentia seu coração disparar. O instinto de proteção falava mais alto, mas as vozes dos homens a cercavam como uma tempestade. "O que você quer?" Ela gritou, a voz tremendo de indignação e medo. Os olhares se voltaram para ela, e por um breve momento, o mundo se calou. O homem mais próximo, com uma cicatriz no rosto, avançou um passo. "Você realmente não sabe, não é?" Ele se virou para Dalva, que estava paralisada, claramente abalada. "Nós sabemos quem você é, e a verdade precisa vir à tona." Ele segurou a foto na mão, como se fosse uma arma. "Por que você visitou aquele lugar?"
O que você escondeu? Nós temos as provas. As palavras dele ecoavam como um pesadelo. O que Dalva escondia? Verônica estava consumida pela confusão enquanto uma onda de perguntas inundava sua mente. Ela olhou para Dalva, esperando uma explicação, mas a funcionária parecia em choque. Então, do nada, uma sirene de polícia cortou o ar. O barulho fez a tensão se intensificar ainda mais. Os homens trocaram olhares nervosos e isso só aumentou o medo no olhar de Dalva. Dalva, respirando fundo, finalmente falou: Por favor, não insinuem coisas que não entendem. Sua voz estava cheia de emoção, mas algo em suas palavras despertou uma suspeita em Verônica. A mulher, que sempre se mostrara forte, estava agora vulnerável, quase quebrada. Um dos homens impaciente soltou um riso amargo. Burra, achou que podia sair impune? Esperando que tudo ficasse em segredo? Você precisa pagar pelo que fez. Sem aviso, ele se aproximou, puxando a cadeira de Dalva. A mulher recuou, e em um impulso, Verônica se lançou entre elas. Não, gritou, sabendo que tinha que proteger a empregada a todo custo. O café inteiro parou, olhares se fixaram nelas. O cenário era surreal, e então a reviravolta que ninguém esperava aconteceu. Uma mulher entrou pela porta do café de forma abrupta. Seu olhar era determinado e inabalável. Pare, eu vim por justiça. Ela brandia um documento nas mãos, um manifesto que parecia carregar o peso de uma vida inteira. Era a ex-esposa do homem com a cicatriz. Verônica ficou perplexa. O que ele estava fazendo ali? A mulher a ignorou e se voltou para Dalva. Você não precisa ter medo. Eu posso te ajudar. Nós sabemos a verdade sobre os seus direitos. O que eles estão fazendo é ilegal. A cena parecia um filme, um drama que se desenrolava diante dos olhos de todos. Uma nova eletricidade percorreu o ambiente. Verônica, atenta, sentia que os ares mudavam. Mais uma vez, aquela nova figura parecia trazer consigo um pedaço de esperança e tumulto. Mas o que estava acontecendo? Que segredos estavam escondidos para que tanta gente se ressentisse de Dalva? A outra mulher olhou para os homens com desprezo. Vocês acham que podem simplesmente intimidar alguém sem consequências? Dalva é inocente. Se ao menos vocês soubessem. Antes que Verônica pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Mãe! Era uma voz conhecida. Lucas, o filho de Dalva, surgiu na porta do café, ofegante e desesperado, como se tivesse corrido uma maratona. Eles estão te ameaçando. Eu não deixo. Mãe, eles não podem fazer isso. O menino avançou, confundindo todos. Verônica sentiu um frio na barriga. As peças começavam a se encaixar em uma linha distorcida. O quê? Era verdade? O que mais estava sendo escondido naquela trama? A conexão entre todos os personagens se tornava cada vez mais complexa e as consequências de tudo isso ainda estavam por vir. Os olhares se cruzaram, as tensões aumentaram. Verônica percebeu que o jogo tinha mudado, que a verdade, fosse qual fosse, teria consequências devastadoras. Como elas se manteriam firmes em meio a esse furacão? Uma nova batalha estava prestes a começar. Quem a venceria? E a verdadeira natureza de cada um daquelas almas estava prestes a ser revelada. A tensão no ar era palpável. Verônica olhou para Lucas, o filho de Dalva, enquanto a confiança dele fervia em suas veias. A coragem dele a surpreendeu. O que aconteceu com aquele menino que antes parecia tão tímido? Mas, círculo de homens em volta de Dalva estava longe de dispersar. Não, tudo parecia se desenrolar como um pesadelo. Ele sabe, gritou um dos homens, apontando para Lucas. Sabe tudo o que você fez, Dalva. O murmúrio tumultuado dos presentes se intensificou. Verônica sentiu o coração acelerar, como se cada batida fosse um tambor, martelando um aviso. Algo terrível estava prestes a ocorrer. Ela se virou para Dalva. O que eles estão dizendo? A voz saía como um sussurro tremido, mas Dalva não respondia. Os olhos dela estavam fixos no menino, e a expressão de desespero se aprofundava.
E antes que alguém pudesse parar, Lucas, ofegante, se adiantou ainda mais. Mãe, o que eles querem? Ele parecia perdido, mas naquele instante uma luz de entendimento brilhou em seu olhar. Eu. Sei, mãe, eu sei. E o choque que percorreu a sala foi como um raio cortando o céu. Os homens pararam, mas a mulher desconhecida, aquela que havia entrado em defesa de Dalva, não hesitou. Diga a verdade, garoto. Diga o que você me contou. Os sussurros cresceram, misturados com a expectativa elétrica. Verônica sentia as costas suando frio. O que estava acontecendo ali? Seu olhar oscilava entre a mulher, os homens e Dalva. Preparando-se, Lucas falou com a voz embargada. Ela não é quem você pensa, mamãe. Ela não é só uma empregada. As palavras soaram como um estrondo em meio ao silêncio. Verônica sentiu seu peito apertar. Uma onda de frio passou por ela. Lucas, não diga! A voz de Dalva soou como um grito sufocado, enquanto as mãos tremiam. Mas Lucas não hesitou. Ela é minha verdadeira mãe. O ar ficou pesado, o impacto das palavras reverberando pelo café. Verônica mal podia acreditar no que ouvia. O que isso significava? Olhou para Dalva, buscando os olhos dela, mas encontrou apenas um olhar de desespero. Os homens se precipitaram para mais perto, como um grupo de predadores se inclinando sobre a presa. Viu? Ele sabe. Agora, a tensão se transformava em uma tormenta. Verônica estava confusa, lutando contra a avalanche de informações. Como? O que aconteceu com a Dalva que ela conhecia? Então, outro vento gelado soprou. Um dos homens que estava quieto até então deu um passo à frente. Nós sabemos da verdade, Dalva. Sabemos que você desapareceu, que deixou seu filho que fugiu. Para cá. Mas sabemos também o que você fez para isso. Os olhares mudaram. Agora havia o pesadelo do passado se revelando. A sala parecia tremer. Verônica sentia sua cabeça girar. Dalva, uma mulher comum, tinha um passado sombrio e doloroso que agora estava exposto. Você não pode fugir da culpa, o homem continuou, sua voz ecoando entre as paredes do café. Você não pode. O sistema vai te pegar de volta. O que aquilo significava? Verônica se sentiu sufocar. A história da vida de Dalva agora pendia da boca do menino. Ele continuou a falar, e cada palavra descortinava um novo nível de complexidade. Quando eu soube, mãe, eu tentei ajudar. Eu queria que você soubesse a verdade antes que eles chegassem. Achei que poderíamos ir embora. Antes que tudo isso acontecesse, ele estava chorando agora, a chuva de lágrimas em um rosto tão jovem. Verônica estava paralisada. O café estava em um caos, murmúrios desconexos preenchendo o espaço. Todos olhavam, como se aguardassem os próximos passos daquela trama. Verônica não sabia o que pensar. Como uma mulher como Dalva poderia ter sido capaz de toda essa ação secreta, enquanto ela era vista apenas como uma simples funcionária? O que mais estava escondido? Sem aviso, o ar se pressionou em torno de todos. Uma nova reviravolta. Seria verdade que aquilo se tratava de um passado maior do que poderiam imaginar? Verônica sentiu um nó na garganta. Era como se de repente tudo tivesse mudado. E no meio da confusão, um grito estridente rompeu o silêncio. Polícia! Alguém havia chamado, e sirenes agora se aproximavam. O tempo parecia congelado. As consequências estavam prestes a vir. E tudo o que Verônica achou que sabia estava prestes a desmoronar mais uma vez. O que faria com tudo isso? O que mais a verdade poderia revelar? Verônica estava paralisada. O garoto, com lágrimas escorrendo pelo rosto, havia revelado uma verdade que parecia implodir seu mundo. Ela é minha verdadeira mãe. A sala ao redor dela parecia girar. Cada rosto agora uma mistura de choque e confusão. Os homens cercavam Dalva, e a tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. E então, como se o universo tivesse decidido fazer uma nova jogada, a porta do café se abriu novamente, desta vez com mais força. Um homem alto e robusto, de rosto conhecido e olhar decidido, entrou. Era o ex-marido de Verônica.
Carlos. Ela ficou sem palavras, confusa e assustada, enquanto ele atravessava o café em passos firmes. Verônica, ele chamou, estendendo a mão. Eu preciso falar com você, agora. O clima pesado da situação mudou instantaneamente. Todos os olhares se dirigiram a Carlos, um homem que representava tanto em sua vida e que ela esperava nunca mais ver. Carlos, o que você está fazendo aqui? Verônica tentou manter a voz firme, mas o medo a atraía. O que ele queria? Você tem que ouvir. É sobre Dalva e Lucas. Carlos respondeu, ofegante. Ele parecia suado, como se a corrida o tivesse esgotado. Mas havia uma urgência em seu tom que a fez hesitar. Sua vida e a deles estão interligadas de uma maneira que você não pode imaginar. Dalva, ao ouvir o nome de Lucas, parecia finalmente recobrar o controle. Carlos, não. Não é hora para isso. Sua voz tremia, mas havia um brilho de medo e algo mais profundo, algo que parecia segurar a verdade em suas mãos. Carlos ignorou o apelo da mulher, os olhos fixos em Verônica. O que você não sabe é que Lucas não é apenas filho de Dalva. Desde que ele nasceu, há um mistério envolvendo sua família. Um segredo que foi enterrado por anos. Verônica sentiu o chão se mover sob seus pés. O que ele estava dizendo? O que mais poderiam ter escondido? Os murmúrios aumentaram, uma onda frenética de especulações e medos. Carlos, chega! O passado é complicado o suficiente. Ela gritou, mas a voz dele não parou. Verônica, você precisa entender. Lucas é o filho que Dalva nunca quis deixar. O filho que ela foi forçada a abandonar. As palavras dele dispararam como balas, atingindo os presentes com força. Verônica olhou para Dalva, que jogou a cabeça para baixo, a vergonha estampada no rosto. Então, isso significa que... O nó na garganta de Verônica crescia. Horrorizada com a ideia de que tudo se entrelaçava em um emaranhado de segredos. Sim, Carlos continuou, desafiador, e o clima tenso se expandiu como uma corda prestes a arrebentar. Lucas é sua conexão, Verônica. Ele é seu irmão. A sala se silenciou. Cada respiração parou. Não pode ser. Não é possível. Verônica estava atordoada, o coração disparado. O que estava acontecendo? Como aquilo era possível? As peças de um quebra-cabeça começaram a se juntar de maneira caótica e aterrorizante. Dalva, você sabia? Dalva levantou a cabeça, e a expressão de dor que tinha agora se misturava com algo mais profundo, mais sombrio. Eu achei que nunca precisaria falar, mas agora não temos escolha, disse, com a voz embargada. Lucas é seu irmão. Eu nunca quis que ele fosse afastado de você, mas tive que proteger todos nós. Os que até então estavam sômetros da conversa pareciam agora confusos e preocupados. O foco havia mudado. A verdade sobre o passado pesado e as relações complexas o cercava como um manto escuro. O café estava envolto em uma névoa de incertezas e revelações. Verônica olhou para Lucas. E, então, pela primeira vez, a luz de compreensão acendeu-se em seus olhos. Eu sempre senti uma conexão, uma ausência, murmurou. Não conseguia acreditar que toda a sua vida estava ligada a uma mulher que havia considerado apenas uma empregada. Me diga que não estou sonhando. As sirenes da polícia agora eram mais perto, já não pareciam uma ameaça distante, mas se aproximavam para encerrá-los em um turbilhão de consequências. Verônica não sabia mais se o que estava acontecendo era um ato de desespero, um aviso ou um chamado para a verdade. Precisava da resposta agora. Carlos, percebendo a gravidade da situação em transformação, olhou ao redor e fez um gesto para os homens, como se estivesse pedindo tempo. Precisamos sair daqui, todos. Mas no fundo, Verônica sentia que essa revelação era apenas a ponta do iceberg. O que mais estava escondido? Quais segredos ainda pairavam nas sombras? A adrenalina pulsa em seu sangue, enquanto todos ao seu redor aguardavam o desfecho daquela trama já tão complexa. Verônica estava paralisada. O garoto, com lágrimas escorrendo pelo rosto,
havia revelado uma verdade que parecia implodir o seu mundo. Ela é minha verdadeira mãe. A sala ao redor dela parecia girar, cada rosto agora uma mistura de choque e confusão. Os homens cercavam Dalva, e a tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. E então, como se o universo tivesse decidido fazer uma nova jogada, a porta do café se abriu novamente, desta vez com mais força. Um homem alto e robusto, de rosto conhecido e olhar decidido, entrou. Era o ex-marido de Verônica, Carlos. Ela ficou sem palavras, confusa e assustada, enquanto ele atravessava o café em passos firmes. Verônica, ele chamou, estendendo a mão. Eu preciso falar com você, agora. O clima pesado da situação mudou instantaneamente. Todos os olhares se dirigiram a Carlos, um homem que representava tanto em sua vida e que ela esperava nunca mais ver. Carlos, o que você está fazendo aqui? Verônica tentou manter a voz firme, mas o medo atraía. O que ele queria? Você tem que ouvir. É sobre Dalva e Lucas, Carlos respondeu, ofegante. Ele parecia suado, como se a corrida o tivesse esgotado, mas havia uma urgência em seu tom que a fez hesitar. Sua vida e a deles estão interligadas de uma maneira que você não pode imaginar. Dalva, ao ouvir o nome de Lucas, parecia finalmente recobrar o controle. Carlos, não é hora para isso. Sua voz tremia, mas havia um brilho de medo e algo mais profundo, algo que parecia segurar a verdade em suas mãos. Carlos ignorou o apelo da mulher, os olhos fixos em Verônica. O que você não sabe é que Lucas não é apenas filho de Dalva. Desde que ele nasceu, há um mistério envolvendo sua família. Um segredo que foi enterrado por anos. Verônica sentiu o chão se mover sob seus pés. O que ele estava dizendo? O que mais poderiam ter escondido? Os murmúrios aumentaram, uma onda frenética de especulações e medos. Carlos, chega! O passado é complicado o suficiente. Ela gritou, mas a voz dele não. Parou. Verônica, você precisa entender. Lucas é o filho que Dalva nunca quis deixar. O filho que ela foi forçada a abandonar. As palavras dele dispararam como balas, atingindo os presentes com força. Verônica olhou para Dalva, que jogou a cabeça para baixo, a vergonha estampada no rosto. Então, isso significa quê? O nó na garganta de Verônica crescia, horrorizada, com a ideia de que tudo se entrelaçava em um emaranhado de segredos. Sim, Carlos continuou, desafiador, e o clima tenso se expandiu como uma corda prestes a arrebentar. Lucas é sua conexão, Verônica. Ele é seu irmão. A sala se silenciou. Cada respiração parou. Não pode ser, não é possível. Verônica estava atordoada, o coração disparado. O que estava acontecendo? Como aquilo era possível? As peças de um quebra-cabeça começaram a se juntar de maneira caótica e aterrorizante. Dalva, você sabia? Dalva levantou a cabeça e a expressão de dor que tinha agora se misturava com algo mais profundo, mais sombrio. Eu achei que nunca precisaria falar, mas agora não temos escolha, disse, com a voz embargada. Lucas é seu irmão. Eu nunca quis que ele fosse afastado de você, mas tive que proteger todos nós. Os homens, que até então estavam sentados na conversa, pareciam agora confusos e preocupados. O foco havia mudado. A verdade sobre o passado pesado e as relações complexas o cercava como um manto escuro. O café estava envolto em uma névoa de incertezas e revelações. Verônica olhou para Lucas. Então, pela primeira vez, a luz de compreensão acendeu-se em seus olhos. Um grupo de homens mascarados arrombou a porta, gritando ordens. Todos no chão. É um assalto. Um deles brandiu uma arma, e a atmosfera se tornou pesada, com terror. A situação que já estava tensa, agora se transformava em um caos de gritos e desespero. Verônica sentiu o coração na garganta. Tudo ficou em câmera lenta. Carlos imediatamente se lançou na direção de Verônica, buscando protegê-la. Fique perto de mim, ele disse, enquanto o bando começava a agir, tentando controlar a situação.
Dalva agarrou Lucas, o olhar aflito. O pânico tomou conta de todos. É só dinheiro, dê tudo! O homem armado gritava, e Verônica viu o olhar apavorado de Lucas. Nisso, uma ideia surgiu como um flash. E se essa situação não fosse apenas um assalto? E se a presença de Carlos e as revelações sobre Dalva não fossem uma coincidência? Um dos assaltantes virou-se e, num gesto desesperado, apontou a arma na direção de Dalva. Você está envolvida, não está? O clima, que já estava carregado, agora explodiu em um redemoinho de incertezas e perigos iminentes. Verônica precisava agir. Havia algo profundamente errado. Essa situação, esses homens, a relação entre ela e Dalva, tudo estava emaranhado numa teia de segredos e mentiras não ditas. O que mais estava escondido? A tensão aumentava a cada segundo, e ela sabia que após aquilo, nada seria igual. Verônica estava paralisada. O garoto, com lágrimas escorrendo pelo rosto, havia revelado uma verdade que parecia implodir seu mundo. Ela é minha verdadeira mãe. A sala ao redor dela parecia girar, cada rosto agora uma mistura de choque e confusão. Os homens cercavam Dalva, e a tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. E então, como se o universo tivesse decidido fazer uma nova jogada, a porta do café se abriu novamente, desta vez com mais força. Um homem alto e robusto, de rosto conhecido e olhar decidido, entrou. Era o ex-marido de Verônica, Carlos. Ela ficou sem palavras, confusa e assustada, enquanto ele atravessava o café em passos firmes. Verônica, ele chamou, estendendo a mão. Eu preciso falar com você agora. O clima pesado da situação mudou instantaneamente. Todos os olhares se dirigiram a Carlos, homem que representava tanto em sua vida e que ela esperava nunca mais ver. Carlos, o que você está fazendo aqui? Verônica tentou manter a voz firme, mas o medo atraía. O que ele queria? Você tem que ouvir. É sobre Dalva e Lucas. Carlos respondeu, ofegante. Ele parecia suado, como se a corrida o tivesse esgotado. Mas havia uma urgência em seu tom que a fez hesitar. Sua vida e a deles estão interligadas de uma maneira que você não pode imaginar. Dalva, ao ouvir o nome de Lucas, parecia finalmente recobrar o controle. Carlos, não é hora para isso. Sua voz tremia, mas havia um brilho de medo e algo mais profundo, algo que parecia segurar a verdade em suas mãos. Carlos ignorou o apelo da mulher, os olhos fixos em Verônica. O que você não sabe é que Lucas não é apenas filho de Dalva. Desde que ele nasceu, há um mistério envolvendo sua família. Um segredo que foi enterrado por anos. Verônica sentiu o chão se mover sob seus pés. O que ele estava dizendo? O que mais poderiam ter escondido? Os murmúrios aumentaram, uma onda frenética de especulações e medos. Carlos, chega! O passado é complicado o suficiente, ela gritou, mas a voz dele não parou. Verônica, você precisa entender. Lucas é o filho que Dalva nunca quis deixar. O filho que ela foi forçada a abandonar. As palavras dele dispararam como balas, atingindo os presentes com força. Verônica olhou para Dalva, que jogou a cabeça para baixo, a vergonha estampada no rosto. Então, isso significa que o nó na garganta de Verônica crescia, horrorizada com a ideia de que tudo se entrelaçava em um emaranhado de segredos. Sim, Carlos continuou, desafiador, e o clima tenso se expandiu como uma corda prestes a arrebentar. Lucas é sua conexão, Verônica. Ele é seu irmão. A sala se silenciou. Cada respiração parou. Não pode ser, não é possível. Verônica estava atordoada, o coração disparado. O que estava acontecendo? Como aquilo era possível? As peças de um quebra-cabeça começaram a se juntar de maneira caótica e aterrorizante. Dalva, você sabia? Dalva levantou a cabeça, e a expressão de dor que tinha agora se misturava com algo mais profundo, mais sombrio. Eu achei que nunca precisaria falar, mas agora não temos escolha, disse com a voz embargada. Lucas é seu irmão. Eu nunca quis que ele fosse afastado de você, mas tive que proteger todos nós.
Os homens, que até então estavam incrédulos na conversa, pareciam agora confusos e preocupados. O foco havia mudado. As verdades sobre o passado pesado e as relações complexas o cercava como um manto escuro. O café estava envolto em uma névoa de incertezas e revelações. Os olhares estavam fixos em Verônica e Dalva. E naquele momento de tensão, um dos homens do grupo, o mais silencioso até então, começou a rir. Um riso baixo e maníaco. Vocês acham que isso é verdade? Que essa mulher simples é sua mãe? O homem se aproximou, o olhar maligno. Isso não faz sentido, ele riu novamente. Negócios não se misturam com laços de sangue, minha querida. Tudo é uma farsa. A risada ecoava como um eco sombrio. Dalva se encolheu e Verônica sentiu uma onda de desespero. O que você quer dizer? Sua voz quase falhou, e quando a tensão parecia insuportável, o homem puxou uma foto do bolso. O que está acontecendo é o jogo, e você, Verônica, você é apenas uma peça. Ele jogou a foto na mesa. Todos olharam. O que estava ali era algo que ninguém esperava. Uma imagem de um grupo de pessoas, todos com um semblante conhecido, e no meio deles, um homem que Verônica reconheceu instantaneamente. Seu pai. Seu pai foi quem mandou você para longe. Essa mulher aqui não é sua verdadeira mãe. Ela é só um peão na sua vida. O ar ficou pesado. Vocês duas estão presas em algo maior. Verônica sentiu seu estômago revirar. As peças estavam no lugar. O que era essa história que parecia tão simples? Agora se tornava um labirinto de manipulações e mentiras. O café inteiro parecia girar, a confusão tomando conta. O que é tudo isso? Verônica murmurou, as mãos tremendo. A sirene da polícia cortou a atmosfera, mas era como se nada mais importasse. Aquela nova verdade pairava como uma nuvem e a revelação do homem balançou as fundações de sua vida. O que mais estava escondido? Que tipo de jogo estava prestes a ser revelado? As sirenes se aproximavam, e todos estavam em espanto enquanto os homens preparados para o assalto agora pareciam mais como peças de um tabuleiro. A verdadeira batalha estava prestes a começar, e Verônica sentia que essa descoberta, esse segredo, mudaria tudo. Ela precisava saber o que mais estava em jogo. Verônica estava paralisada. O garoto, com lágrimas escorrendo pelo rosto, havia revelado uma verdade que parecia implodir seu mundo. Ela é minha verdadeira mãe. A sala ao redor dela parecia girar, cada rosto agora uma mistura de choque e confusão. Os homens cercavam Dalva, e a tensão crescia como tempestade prestes a estourar. E então, como se o universo tivesse decidido fazer uma nova jogada, a porta do café se abriu novamente, desta vez com mais força. Um homem alto e robusto de rosto conhecido e olhar decidido entrou. Era o ex-marido de Verônica, Carlos. Ela ficou sem palavras, confusa e assustada, enquanto ele atravessava o café em passos firmes. Verônica, ele chamou, estendendo a mão. Eu preciso falar com você agora. O clima pesado da situação mudou instantaneamente. Todos os olhares se dirigiram a Carlos, um homem que representava tanto em sua vida e que ela esperava nunca mais ver. Carlos, o que você está fazendo aqui? Verônica tentou manter a voz firme, mas o medo atraía. O que ele queria? Você tem que ouvir. É. Sobre Dalva e Lucas, Carlos respondeu, ofegante. Ele parecia suado, como se a corrida o tivesse esgotado. Mas havia uma urgência em seu tom que a fez hesitar. Sua vida e a deles estão interligadas de uma maneira que você não pode imaginar. Dalva, ao ouvir o nome de Lucas, parecia finalmente recobrar o controle. Carlos, não é hora para isso. Sua voz tremia, mas havia um brilho de medo e algo mais profundo. Algo que parecia segurar a verdade em suas mãos. Carlos ignorou o apelo da mulher. O chão se moveu sob seus pés. O que ele estava dizendo? O que mais poderiam ter escondido? Os murmúrios aumentaram.
Uma onda frenética de especulações e medos. Carlos, chega! O passado é complicado o suficiente, ela gritou, mas a voz dele não parou. Verônica, você precisa entender. Lucas é o filho que Dalva nunca quis deixar, o filho que ela foi forçada a abandonar. As palavras dele dispararam como balas, atingindo os presentes com força. Verônica olhou para Dalva, jogou a cabeça para baixo, a vergonha estampada no rosto. Então, isso significa que o nó na garganta de Verônica crescia, horrorizada com a ideia de que tudo se entrelaçava em um emaranhado de segredos. Sim, Carlos continuou, desafiador, e o clima tenso se expandiu como uma corda prestes a arrebentar. Lucas é sua conexão, Verônica. Ele é seu irmão. A sala se silenciou, cada respiração parou. Não pode ser. Não é possível. Verônica estava atordoada. O coração disparado. O que estava acontecendo? Como aquilo era possível? As peças de um quebra-cabeça começaram a se juntar de maneira caótica e aterrorizante. Dalva, eu achei que nunca precisaria falar. Mas agora não temos escolha, disse, com a voz embargada. Lucas é seu irmão. Foco havia mudado. A verdade sobre o passado pesado e as relações complexas o cercava como um manto escuro. O café estava envolto em uma névoa de incertezas e revelações. O caos imediato quanto à revelação do homem tornou-se uma ampliação de uma tempestade que se aproximava. O clima parecia desabar sobre eles como um manto de desespero. E no meio dessa confusão, um dos homens se virou para Verônica, com um sorriso que não chegava aos olhos. Você não sabe de tudo, não é? O que aconteceu em sua infância? Seu pai não é quem você pensa. Verônica olhou para ele confusa. O que você quer dizer? Sua voz tremia, mas o homem apenas riu, fraco e sarcástico, sem revelar mais. Ele, o seu pai, Verônica, o verdadeiro pai, tá mais perto do que você imagina. Sabe aquele segredo que uniu você e Dalva? Tá prestes a explodir. A cordialidade que antes existia agora se transformava em puro ódio. Verônica's gestos tornaram-se frenéticos. O que você sabe? Diga. O que está acontecendo aqui? A luta interna tomava conta, como um mar revolto, enquanto os segredos de sua vida começavam a se descortinar. Ele ainda está por aqui, e está observando. Na verdade, ele está por trás de tudo isso. O homem se aproximou mais, a voz fria. Sim, Verônica. O que você não sabe é que os jogos dele nunca acabaram. Ele te trouxe de volta para acabar com isso de uma vez. E com um movimento rápido, ele puxou um pedaço de papel do bolso. Uma foto. Todos os olhares se voltaram para a imagem que ele jogou sobre a mesa. O coração de Verônica disparou. Era uma foto de um homem que ela conhecia. Seu pai. E ao lado dele, alguém que era, de fato, um desconhecido. Agora você vai descobrir o que realmente se esconde por trás das suas memórias. O que você escondeu estará bem a ti, exposto. E a verdade é que todos nós seremos afetados por isso. Essa não é a sua história, Verônica. É a história de todos. O café inteiro pareceu tremer. Os faces de cada um estavam pálidas. O choque era mutável como uma onda. Agora, o que antes parecia um fio solto, um mistério, se tornava uma verdadeira tempestade. O sino das sirenes da Olícia se aproximava gradualmente, e Verônica mal podia conter a derradeira revelação. O que mais estava por vir? Verônica estava paralisada. O garoto, com lágrimas escorrendo pelo rosto, havia revelado uma verdade que parecia implodir seu mundo. Ela é minha verdadeira mãe. A sala ao redor dela parecia girar, cada rosto agora uma mistura de choque e confusão. Os homens cercavam Dalva, e a tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. O homem que havia jogado a foto na mesa, com um olhar satisfeito, cruzou os braços, banhando o ambiente em um clima de triunfo. Não era hora para dúvidas, não era hora para questionamentos. Ele estava ali, e tinha um objetivo muito claro. Sim, Verônica, Lucas é seu irmão, e o que você precisa saber é
que isso não é só uma curiosidade familiar. O homem fez uma pausa, deixando o ambiente ainda mais pesado. A sirene da polícia se aproximava, mas a velocidade do batimento cardíaco de Verônica superava qualquer sirene lá fora. "O que mais você sabe?" ela perguntou, a voz firme, apesar do desespero tomando conta. Ela queria entendê-lo, queria que tudo ficasse claro em meio àquela escuridão. "Você não imagina o quanto isso é maior do que vocês pensam. Seu pai, ele não é o que você imagina. Ele está por trás de tudo isso." As palavras saíram do homem como ácido, queimando cada um que estava ali presente. Todos estavam em estado de choque. Dalva olhou para Lucas e a dor em seus olhos era inacreditável. "Eu fiz o que pude", ela murmurou, quase sem voz. E naquele momento, uma verdade ainda mais devastadora se desenrolou no ar. Mais do que a revelação de que Lucas era irmão de Verônica, o verdadeiro laço emaranhado que os unia cobria um passado sombrio. A porta do café foi batida. Garotos de rua, com camisetas rasgadas, entraram em um frenesi. "É tudo verdade. Eles estão atrás dele. A gente viu, mãe." O pânico agora se espalhava como pólvora pelos olhares da multidão. Verônica mal conseguia processar aquilo. O que mais estava escondido? Por que o fato de Lucas e Dalva serem sua família estava atraindo uma atenção tão perigosa? O mais frio de todos os homens, aquele de olhar sombrio, não hesitou. "Sim, eles sabem. Eles vêm atrás de você, Verônica. E tem mais. Lucas não é só um irmão perdido. Há uma razão pela qual eles precisam dele. E faz parte de uma organização que é ainda muito mais poderosa do que você imagina. E você é o alvo. Você sempre foi." As palavras ecoaram e um sussurro percorreu o café. A sensação do ar denso e pesado envolvia Verônica como uma coberta sufocante. "Não", ela balbuciou. "Como você pode dizer isso? O que está acontecendo?" As serras da dor dentro dela se afiavam a cada revelação. O frio na barriga a fez-se lembrar de momentos de sua infância que sempre foram envoltos em sombras. E foi nesse momento, sob a pressão de todos aqueles olhares e gritos estrondosos, que ela girou o olhar para Carlos. Um olhar que parecia pedir ajuda, mas o olhar dele estava distante, vazio. "Carlos, você sabia de tudo isso? Você estava sempre por perto. Você me trouxe de volta para isso." Carlos hesitou, e um feixe de compreensão passou por sua face. Em um instante, a verdade virou uma lâmina afiada. "Verônica, eu não sabia dos detalhes, mas eu sempre senti que havia algo errado. Algo que você precisava descobrir." Sua voz era quase uma súplica. Mal havia terminado de falar quando um estrondo cortou o ar e alguém gritou: "Saiam da frente." Era a polícia, finalmente rompendo no café. O temor e o caos se tornaram um mar de movimento. Verônica sentiu a adrenalina disparar em seu corpo e tudo se tornou confuso. Os homens armados começaram a se dispersar. E nesse entrelaçá-lo, uma figura conhecida saiu da sombra. Era o pai de Verônica. "Verônica, aqui!" ele gritou, e a verdade golpeou o coração dela como um soco. O homem que ela acreditava ter perdido para sempre. O homem que a trouxe para essa confusão. Ele estava de volta. "Você não pode me levar!" gritou um dos homens, um dos que cercavam Dalva e Lucas. "A verdade não. Pode sair." E assim, em meio ao caos que se desenrolava e a polícia se aproximando, Verônica ficou paralisada, cercada por segredos irremediáveis, faminta por respostas. A conexão entre todos eles não se tratava de laços de sangue, mas de um jogo terrível, um escândalo que os ligava em um ciclo sem fim. O que ela realmente fazia naquela história? O que mais precisava descobrir antes que tudo desmoronasse novamente? O caos se instaurou no café. As sirenes da polícia cortavam o ar, mas a verdadeira tempestade estava na confusão de sentimentos e segredos que explodiram naquele lugar. Verônica não sabia mais o que pensar. Lucas, seu irmão,
A revelação caiu como uma bomba. Seu pai estava envolvido em tudo. O homem que ela sempre admirou, que a fez acreditar que ela tinha uma vida normal, agora se revelava em meio às sombras. Dalva, ainda em choque, sentiu o aperto nas mãos do filho. Lucas, você está seguro aqui. E a determinação na voz dela era a única âncora em meio ao caos. O olhar de Lucas era uma mistura de medo e bravura, como se, pela primeira vez, ele estivesse pronto para lutar por sua verdade. As portas se abriram com estrondo, e os policiais entraram, armados e prontos para enfrentar a situação. Verônica sentiu um sopro de esperança, mas a tensão ainda pairava no ar. "Todos no chão!" obrigou um dos oficiais. As pessoas se agacharam, e uma expectativa angustiante tomou conta do ambiente. O homem de olhar frio que havia revelado a verdade. Agora parecia um predador encurralado. Com movimentos rápidos, começou a recuar, mas a polícia estava em cima dele. "Não deixe ele escapar!" Verônica gritou sem pensar. A adrenalina bombava por suas veias. Ela precisava proteger sua nova família. E naquele momento, tudo se transformou em um embate maior do que elas poderiam imaginar. Uma troca de tiros explodiu, enquanto os policiais tentavam dominar a situação. E o café mergulhou em gritos e desespero. Verônica se agarrou a Dalva e a Lucas, uma família construída em meio ao caos. "Precisamos sair daqui!" ela berrou, o medo enfiado em cada palavra. Mas a luta estava apenas começando. Carlos, que havia permanecido em silêncio, agora olhava para Verônica, seu olhar mais sério do que nunca. "Eu nunca quis que isso acontecesse. Sempre pensei que você estivesse a salvo." A culpa estava estampada em seu rosto. Verônica sentiu algo cortar seu coração. Como ele podia estar na mesma sala sentindo-se tão impotente? "Isso ainda pode acabar bem!" ela gritou. E a determinação na voz dela deu forças para todos. "Não podemos deixar esses homens vencerem." E com isso, uma onda de coragem fluiu por todos, como o sol atarecendo após uma tempestade. As luzes da polícia iluminavam cada canto do café, revelando os rostos aterrorizados e determinados. "Você é mais forte do que imagina, Verônica. Use isso!" Dalva gritou. Um grito que ressoou na mente deles como um mantra. E com essa energia, eles se levantaram. A polícia finalmente conseguiu controlar a situação. O homem de olhar frio foi detido. E a sala começou a acalmar. Verônica sentia que sua vida mudava novamente. Mas agora, ao invés de solidão, sentia a presença da família ao seu lado. Uma nova conexão entre eles havia se formado. Laços criados em meio à tempestade. "Precisamos conversar sobre o que veio a seguir." A sentença de um dos policiais ecoou pela sala, mas Verônica olhou para Dalva e Lucas com uma esperança renovada. Não importava os desafios à frente. Agora havia compreensão, apoio, amor. E, no fundo, uma nova história começava a ser contada. Verônica se virou para seus dois novos pilares. "Vamos enfrentar isso juntos", declarou, um brilho determinado nos olhos. E enquanto deixavam o café, um pedido ecoava de um coração para outro, que o medo fosse relegado a um assado distante. E assim, na calada da noite, em meio ao desconcerto da vida, cada um deles sentia que a verdadeira batalha ainda estava por vir, mas agora, armados com a força da verdade e do amor. Antes de você ir embora, tem um recado importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Vamos alimentar esse algoritmo. Eu quero saber de vocês. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Você é parte essencial dessa jornada.